Cabocla, teu penacho é verde, teu penacho é verde, é da cor do mar. Cabocla. E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aos nossos estudos hoje. Quero falar com vocês sobre Umbanda, tá? Só para lembrar, lá na enquete que nós fizemos no Instagram, para ver que temas vocês queriam, ficou lá como espíritos, médiuns, exorcismo, tiveram alguns, e também teve a solicitação de budismo e Umbanda. Então eu fiz essa série no sentido de falar sobre espíritos, sobre médiuns e exorcismo, porque quando fosse falar de Umbanda, a gente precisava dessas informações. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui sobre Umbanda, assim, de forma aleatória, você é novo aqui no canal, qualquer coisa assim, eu recomendo que você assista esse de Umbanda, sem problema, mas depois assista também o vídeo de espíritos, de mediunidade e de exorcismo, porque vai fazer com que a sua compreensão seja bem mais completa. De preferência, assista antes, mas você pode assistir depois também, tá? Bom, falar de Umbanda é sempre complicado, tá? Eu também recomendo o vídeo sobre xamanismo, tá? Ele vai dar muito embasamento para o que eu vou falar agora da Umbanda, muito. Bom, falar de Umbanda é complicado, por quê? Porque não há uma Umbanda, a Umbanda não tem uma unidade de doutrina religiosa, uma teologia unificada, tá bom? Existem umbandas, sempre no plural, tá? O que acontece? Basicamente, a gente tem informações, no meio acadêmico se utiliza o termo mito fundador, tá? O mito de fundação de uma religião. Por que mito? Porque ainda não tem informações históricas, com documentação bem averiguada, um debate mais completo sobre a temática para estabelecer uma origem, um início histórico, tá? Até porque muitas vezes quase nunca se encontra isso. Um início, assim, um dia. Por isso que é um mito, eu vou usar o termo mito fundador. Porque é um dia bem estabelecido. Em 15 de novembro de 1908, lá no Rio de Janeiro, um jovem de 17 anos chamado Zélio de Moraes estava passando por certas aflições. E aí ele falou com um médico, o médico disse que não era um problema médico, falou com um padre, pensaram que ele precisava de um exorcismo, e aí o padre disse que não era caso de exorcismo, e aí ele foi acabar se consultando com uma benzendeira, né? Uma benzendeira, uma curandeira. E ela, através daquela, como a gente já comentou, aquela mediunidade, nos outros vídeos, né? Mediunidade, que o espiritismo chama de psicofonia, e que popularmente se chama de incorporação, estava incorporada com um espírito que se auto-intitulava um preto velho, e falando que ele tinha mediunidade e tudo mais. O Zélio, ele é uma espécie de personagem real, tá? Ele existiu de verdade. Que ele é, vamos dizer assim, o divisor de águas dentro do Brasil de um grupo de pessoas que se diziam espíritas ou que frequentavam casas ou centros espíritas da Federação Espírita, já bem consolidada no Brasil, desde o finalzinho do século XIX, como eu mostrei, comentei lá no vídeo sobre espíritos e mediunidade. Porque existia uma população brasileira muito grande, como ainda existe, que possui práticas religiosas mediúnicas, e que, por não ter muito contato com outros tipos de religiosidade, muitas vezes elas são empurradas e afastadas
do protestantismo e do catolicismo, elas vão acabar no espiritismo. Mas as práticas delas não são bem encaixadas no espiritismo. Porque, como eu comentei, o espiritismo ele é muito intelectualizado, ele vem de uma tradição de cientistas, de filósofos europeus, tá? De uma sociedade branca europeia, elitizada, extremamente literária. E você vai ter uma quantidade absurda de pessoas que possuem dizem que possuem essa mediunidade, que se comunicam com espíritos, muitas vezes passam mal, não sabem o que fazer e vão até as casas espíritas. Mas elas não leram Kardec, elas não leram esses outros livros espíritas e elas não têm um raciocínio, uma fundamentação pseudocientífica que o espiritismo tinha na época, né? O espiritismo gosta de utilizar termos da física, termos da biologia, de polos magnéticos, de imantado, de radiação, irradiação, esses tipos de termos. E essas pessoas, que são pessoas mais simples, mais humildes, né, não entendem esses termos, não usam esses termos, tá? E muitas delas vêm de famílias com práticas religiosas, de culto aos ancestrais, que vêm de tradições africanas, tá? Porque no Brasil a religiosidade a religiosidade africana vai ser muito influenciada por dois grupos étnico-linguísticos, podemos dizer assim, que é o Iorubá e o Banto, tá? Então vai haver ali uma mistura de várias práticas religiosas e crenças religiosas dos Iorubás e dos Banto, que também dentro deles, lembra, são grupos étnico-linguísticos. Ou seja, podem haver várias nacionalidades dentro desse grupo étnico-linguístico, tá bom? Quando eles, no processo de escravidão no Brasil, vão se misturar com várias coisas e assim vão surgir vários tipos de religiões no Brasil, com a gente chama de matriz africana, tá? Porque ela é brasileira, ela não é africana. Ela mas ela traz tradições, conceitos, rituais de África. Então ela tem uma matriz africana, mas ela é brasileira, ela é ressignificada aqui, ela não é a mesma coisa lá, tá? E daí a gente tem o candomblé, eu acho que é a das maiores, a religião brasileira de matriz africana que é mais facilmente reconhecida, né? Que é o candomblé. Mas aí dentro do candomblé já tem candomblé de Angola, tem candomblé caboclo, e aí tem Xangô disso, tem Xangô daquilo, tem vários tipos, tá? Aí fala de nações, diferença de nações. Aí essas pessoas, muitas vezes, ali, que não faziam parte exatamente, não foram iniciadas no candomblé, não foram iniciadas numa religião de Xangô. Então o que elas vão fazer? Elas vão se aproximar do espiritismo, né? Porque tem muita coisa cristã, às vezes muita gente, por causa dos preconceitos católicos criados, essa perseguição católica a religiões africanas e práticas africanas e indígenas, inclusive, principalmente destacando a questão de fazer oferendas usando cortes de animais, né, de frango, de pato, peixe, boi, enfim. Essas coisas são do demônio, daí vem o termo magia negra, né, associando a negritude com coisas ruins, tá? Então, se você por aí hoje, tente não utilizar esse termo magia negra, né? Quando você quiser falar de práticas religiosa, magística, mística, para fins malignos, ruins, enfim, imorais, pode-se dizer assim. Tente usar outro termo, né? Faz magia ruim, sei lá. Tente usar outros. Faça esse esforço. Não use o termo magia negra, né? Que não é uma coisa simplesmente do Brasil, né? Nos Estados Unidos eles falam black magic, né? Então, o Zélio de Moraes, ele vai ser esse momento de divisão. Por quê? Quando ele está num centro espírita e há a manifestação de um espírito através dele,
numa reunião espírita, numa casa espírita. Naquela época, estamos falando de 1908, a entidade se apresenta como o caboclo das 7 encruzilhadas, tá? E aí, as pessoas do centro espírita, que era uma prática comum, hoje mudou um pouco, mas ainda resiste em vários lugares, mas mudou um pouquinho, rejeitava o que aquela entidade estava falando, aquele espírito estava falando através do médium, por classificar aquela entidade como inferior ou ignorante, ou que na verdade ela era um espírito obsessor. Daí você precisa ver aqueles vídeos lá sobre mediunidade, tá? E então não levava muita consideração, mas para quem pudesse ver através de clarividência, né, que a forma daquele espírito, na verdade ele era um monge cristão, né, um frade, tá? Então o que ele faz? Bom, se eu não sou bem-vindo aqui, eu vou criar uma religião brasileira onde que vai acolher todo tipo de pessoas e espíritos e tudo mais. E assim criam-se as tendas espíritas de Umbanda, certo? Vamos criar as tendas espíritas de Umbanda. É por isso que até hoje você ainda vê por aí uma casa de Umbanda com um nome na fachada de tenda espírita, tá bom? Então perceba, a Umbanda, por mais que a gente diga que ela é de matriz africana, mas a grande raiz dela ainda é o espiritismo, o cristianismo espírita, tá? E aí o que acontece? Formalmente vão se criar 3 pilares dentro da Umbanda, de espíritos, né? de atividade de espíritos, no início, pelo menos. Você vai ter a manifestação dos caboclos, que seriam espíritos indígenas. Você tem a manifestação dos pretos velhos, que seriam que faria essa sintetização, vamos dizer assim, das tradições africanas. E você tem a manifestação das crianças, dos espíritos das crianças, que é muito próximo da tradição africana, que vem dos gêmeos, aquelas entidades gêmeas, orixás gêmeos, Ibeji, os Ibejis, né, Jejinagô, tá? E houve uma adaptação do cristianismo com Cosme e Damião, inclusive, né? Por isso que em dia de Cosme e Damião, a festa nas casas de Umbanda, a festa para crianças, as entidades de crianças se manifestam, tá? Bom, dito isso, mais tarde vai haver a entrada das entidades chamadas de Exus e as entidades chamadas de Pombogiras, tá? Que em África, por exemplo, o Exu, em África, em várias tradições, ele inclusive é um orixá. Aqui ele não vai ser um orixá no primeiro momento, ele não vai ser um orixá. Assim como o Pombogira também não. E aí depois vão surgindo, de acordo com as regiões do Brasil, vão surgir várias outras linhas. Aí entra linhas dos baianos, tem linha dos marinheiros, tem a linha do povo de Légua, tá? Tem aqui na Amazônia vai ter uma particularidade que é por causa da questão da pagelança, vai ter a linha do fundo, que seriam umas entidades da encantaria, tá? E assim por diante, vão ter vários, tem os ciganos, a entrada dos ciganos, né, a linha de ciganos. Bom, a outra coisa que vem dessa fundamentação de matriz africana é a presença dos orixás em si, né? Que em várias tradições em África, muitas vezes se cultua apenas um orixá, numa região, num grupo, num clã, tá? Numa cultura, se cultua um orixá, 2 orixás. Então, na Umbanda vão ser colocados vários orixás. Em alguns vão ser 7, em outros vão ser 14, tá? Porque aí vão dizer que há os seus pares, né? Então tem os femininos e os masculinos, aí 14.
Mais antigamente se iniciou com 7 orixás, né? Então você tem aí os principais, né? Ogum, principal, começando assim por uma ordem de importância, vamos dizer assim, seria Oxalá, Ogum, Oxóssi, Obaloaê, Iemanjá, Xangô, Yansan, Nanamburuquê, e Oxóssi, Oxumaré, tá? Oiá. E aí você tem uma entidade assim superior a todas elas, que seriam o Deus criador primordial, que seria o Lorum, tá? Então, eu vou fazer um vídeo só sobre os mitos dos orixás africanos, fazendo a diferenciação, porque vai ser um vídeo longo que tem que estudar com mais calma, tá? Então, para atender vocês naqueles pedidos lá no Instagram, eu estou falando logo de Umbanda. Lembrando sempre que a Umbanda vai fazer essa espécie, o que a gente tradicionalmente chama de sincretismo, né? Mas vai fazer uma correlação para ter mais aceite, né? Então, ao mesmo tempo que a Umbanda é uma espécie de trazer aquelas coisas do espiritismo para uma área mais indígena, mais africana, ao mesmo tempo essa área indígena e essa área africana vão se embranquecendo também, tá? Então, há necessidade de fazer essas correlações. Então, Oxalá, Jesus Cristo. Entende? Ogum, São Jorge. E assim por diante. Compreende? Há essa necessidade, que foi uma coisa que já acontecia há muito tempo antes, né? Esse sincretismo já vem muito do período colonial ainda, império. Tá? Então vai ser uma coisa que vai ser reproduzida pela Umbanda, que é uma coisa que acontece com o Candomblé e com outros. Então, desde os anos 40, 50, algumas pessoas começaram a tentar escrever uma história de Umbanda, uma origem para Umbanda, tentaram escrever uma espécie de doutrina. E isso vem ficando, desde os anos 80 para cá, tem ficado cada vez mais presente, principalmente com certos nomes como WW da Mata, como alguns nomes como Rivas Neto, que vai se consolidar ali em São Paulo, vai criar uma faculdade de teologia de Umbanda. Posteriormente a gente tem aí o Rubens Saraceni. E aí você vê essa volta, por causa desse processo de escrever livros para tentar sintetizar, criar uma lógica, um raciocínio em cima de várias práticas diferentes. Você vê uma volta muito forte dos preceitos espíritas e alguns preceitos esotéricos. Aí já se coloca um pouco aquelas coisas dos Vedas, né? Você vê a presença já de se falar em chakra dentro da Umbanda, que não era comum isso antes. Você tem muita coisa de taoísmo entrando. Você tem muita coisa de sociedade teosófica entrando, né? Esse esoterismo ocidental entrando fortemente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para um artigo que eu escrevi junto com a professora doutora Daniela Cordovil, que a gente publicou na revista Plura, que fala sobre... Eu explico um pouco esse processo de esoterismo que vai sendo criado dentro da Umbanda, através desses autores, né, e fala muito sobre a construção da imagem do indígena, né, do caboclo índio dentro da Umbanda. Tá? É um texto muito legal, não é longo, tá? Bem acessível, tem ilustração, tem tudo, é muito legal. Vocês vão se surpreender, vocês vão ver que tem imagem de indígena no Brasil, na Umbanda, no Brasil, que veio da Europa, nos Estados Unidos no século XIX. Tá? Por isso que eu fiz aquele vídeo falando primeiro sobre o século XIX, lá, os espíritos. Tá? Vou deixar aqui na descrição. Esses autores vêm tentar criar uma racionalização muito maior, tentar classificar essas categorias de espíritos, tirar certas imagens ruins. Por exemplo, no Rio de Janeiro é muito comum a linha dos malandros, né? Então, por exemplo, malandro ficou com uma imagem popular ruim sobre ele, né? Um espírito assim, escorregadio, malandro. Então, entendeu? Malandro, Zé Pilintra, entendeu? Então,
Esses autores vêm tentar tirar esses estigmas, os estigmas das pombagiras serem prostitutas, mulheres da vida, esse tipo de coisa, dos ciganos serem responsáveis, serem festeiros e beberrões, esse tipo de coisa. Tirar esses estigmas todos, tá? E deixar apenas arquétipos positivos, tá? Mas ao mesmo tempo há uma cristianização do indígena, né? Você vai ver que o indígena na Umbanda, ele não se parece muito com o indígena brasileiro mesmo, bem distante, comportamento e tudo mais. E vai ter essa questão, como a entrada do esoterismo, você vai ver termos do hermetismo, né, da alquimia, por isso que vai ter aquela coisa de o orixá positivo e negativo, um orixá é polo do outro, um é masculino e um é feminino, né? Então é positivo e negativo não no sentido de bom e ruim, mas no sentido de energético. Daí vem aquela questão dos termos da física, né? São polos positivo e negativo magnéticos, não é de bom e mal, não é essa dualidade, tá? Então, o que eu posso mostrar para vocês aqui é esse livro aqui da professora Daniela Cordovil, tá? Que é bem difícil de encontrar, porque foi uma edição bem limitada. Eles falam mais sobre a associação, as associações dos terreiros, como foi esse processo de consolidar os terreiros, de fazer uma cartografia desses terreiros aqui no Pará. E dentro desse livro que eu já mostrei para vocês em outro vídeo, das pagelanças e religiões afro-indígenas, afro-brasileiras, amazônicas. Aqui você vai ter muito texto sobre candomblé aqui no Pará e muito texto sobre tambor de mina, que aí são vídeos que eu vou fazer só sobre candomblé, só sobre tambor de mina e pagelança, claro. Daí, se você quiser entender essa Umbanda mais moderna, vamos dizer assim, mais contemporânea, já que uma literatura vastíssima, né? O Rubens Saraceni vende muito livro desde os anos 90, ele vende muito livro, o livro mais famoso dele acho que é o Guardião da Meia-Noite, né? E tem os livros de teologia dele, ele fundou uma escola, assim como os Rivas Neto, ele fundou uma escola de Umbanda Sagrada, né? E aí ele vai formar vários teólogos de Umbanda, e esses teólogos também vão produzir outros livros, né? O livro, acho que um dos mais importantes da parte teológica do Rubens Saraceni, acho que é esse aqui, Umbanda Sagrada, que é que ele vai fundamentar tudo isso, vai dizer que os orixás, na verdade, não são divindades assim, com pessoas, eles não têm aquelas imagens, na verdade eles são energias, que quando eles se cruzam criam uma outra energia, né? Ele vai misturar muito com Kabbalah também, né? Dos tronos e tal. E ele vai produzir vários livros de romance. A gente popularmente conhece romances espíritas, aqueles do Chico Xavier, do Divaldo Franco, que conta a história de um espírito e tal, lá no plano espiritual. Tá? O Rubens Saraceni vai fazer vários, o Guardião da Meia-Noite é um desses. Ele vai popularizar a ideia de escrever livros sobre Exus. Tá? E ele tem um livro já colocando o Exu também como um orixá na doutrina dele. Eu tenho muitos livros do Rubens Saraceni que eu mais li. E aí vem esses autores já, tá, que vem dessa cultura literária atual de Umbanda. Então qualquer livraria que você vá, você vai encontrar um livro de Umbanda lá falando Exu Caveira, Exu das 7 encruzilhadas, dos 7 portais, livros de Pombagira Cigana, tá? Eu já andei em muito terreiro, de Umbanda principalmente, né? Não andei tanto em candomblé e tal, mas de Umbanda e tambor de mina já andei um bocado. Já fui pra festa de cigano, já fui pra festa de boiadeiro. A melhor feijoada que eu já comi na minha vida foi numa festa de Ogum, no terreiro. Eu comecei a andar em terreiro com 15 anos, né? Agora eu fiz 30. Bom, aí o que acontece? É visível isso. Você vê isso na literatura, a literatura explicando isso, e você vê facilmente que cada terreiro tem o seu jeito. Cada terreiro tem um assentamento diferente.
você vai entrar em terreiro que tem, por exemplo, um assentamento na porteira de Exu, que você vai ver chifres, você vai ver as bebidas ali, e tem terreiro que você vai ver, não tem esse tipo de assentamento. Aí eles vão dizer que o assentamento é no solo. Então não tem por que colocar chifre e tal. Tudo vai depender da linha, mais ou menos, de raciocínio e de crença dos responsáveis da casa, dos sacerdotes, dos pais de santo ou das mães de santo. Tá? Então, aqueles que são mais cristãos, assim, muito mais espíritas, você vai ver que eles vão ler mais, eles vão falar mais sobre livros, eles vão trazer muitas narrativas de Chico Xavier, do André Espírito André Luiz, do Emmanuel, esse tipo de tradição brasileira espírita, tá? Você vai ver isso nitidamente na fala deles. Inclusive, muitas vezes, quando chega lá alguém, que é muito comum, tá? Eu que andei também no espiritismo por muitos anos, é muito comum quando uma pessoa tem uma mediunidade e aí ela fala assim, olha, lá a casa espírita não está dando conta da minha mediunidade, e aí a pessoa procura um terreiro de Umbanda, né? Não, a mediunidade é mais para Umbanda, que as pessoas falam. A mediunidade é de Umbanda, não é de espiritismo. Que no espiritismo seria uma mediunidade mais calma, mais serena, o espírito fala assim e tal. Algumas pessoas se batem, aí o espiritismo diz que é um médium indisciplinado, que ainda não tem controle sobre sua mediunidade, e lá na Umbanda, não. Lá eles vão dizer não, porque o caboclo é forte, então a pessoa cai de cara no chão, entendeu? Se treme todo, se tremer e girar faz parte do rito todo, de toda aquela performance que há. Que você não sabe, no terreiro de Umbanda existe uma espécie de pilar energético no meio dele, que a gente não vê, né? E aí fica-se fazendo a gira. Então os médiuns vão cantando, batendo palmas e vão dançando em forma de círculo. E aí é o momento que começam os processos de incorporação, né? Então as entidades se aproximam daquele médium, então os guias vêm, né? O guia, aquele espírito que acompanha aquele médium, que está ajudando aquele médium nessa missão mediúnica dele, de se desenvolver e de ajudar os outros através da mediunidade dele ou dela, né? Então você vai ter, aí as pessoas começam a girar, e aí tem vários momentos, né? Recomendo você aí um terreiro, por que não? Quebrar esse medo e esses preconceitos. Você vai ver que não é nada do que você pensa, provavelmente, tá? Existe a tradição do uniforme, vamos dizer assim, das roupas, das vestimentas, né? Você vai olhar assim, parece roupa de baiana, de acarajé, não sei o quê. Mas elas são muito inspiradas em tradições de vestimenta muçulmana, tá? Os turbantes, vem muito da tradição muçulmana que esses africanos trouxeram, porque a África foi, por muito tempo, o domínio muçulmano, né? Até hoje, tá? Então, a Umbanda tem várias dimensões. Então, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários algumas perguntas e sugestões para que eu aborde em outros vídeos de forma mais específica, tá bom? Até mais!